isso aí. Um agradável dia a todos. Que a nossa relação com a natureza seja agradável e que ela nos proporcione as melhores energias. Hoje quero falar um pouquinho, vamos falar, nossa ideia, falar um pouco dessa questão da pobreza, da miséria, não é? E o sofrimento, né? Num contexto mais africano. Tentarmos interpretar isso, não é? Que a gente ouve muito essas conotações da pobreza extrema, da miséria, da miséria, né? Que é a pobreza extrema. Houve esses conceitos todos. E qual o olhar de África naquilo que é o entendimento dos estudiosos africanos, daquilo que a vivência, daquilo que é a oralidade, o que é que nos diz os nossos anciões, o que pensam sobre isso, né? Desta pobreza, não é? Qual é a diferença entre quando somos conotados como pobres, né? Quando somos conotados como miseráveis, não é? E qual o entendimento dos anciões, não é? Relativamente ao sofrimento? Afinal, os africanos são pobres, miseráveis, ou são povos sofredores? Não é? Há uma diferença entre miserável ou miséria e sofrimento, sofredores. É isso que a gente quer trazer a discussão aqui nesse instante, né? Para que a gente possa, do modo geral, tentar desvencilhar ou nos posicionarmos perante essa ideia, né, que a gente recebe o tempo todo em todos os lugares, que a gente passa, que a gente está nas mídias, na imprensa, essa terminologia, a miséria, abaixo da linha da pobreza, né? E sempre conotado sempre aos povos africanos e todas as populações que vivem sempre à margem dos grandes centros, das grandes sociedades, né? Que vivem sempre à margem. Que aí estão sempre as pessoas que estão sempre abaixo da linha da pobreza, nessa questão que se diz que é a miséria. Bom, para nós começarmos a falar sobre isso, acho interessante a gente falar da nossa existência, que é, no fundo, a razão que nos faz fazer esses vídeos, evidentemente, vem desconstruir, vem um pouco questionar também essa ideia ocidental, né, de que a África não é capaz de produzir seu próprio conhecimento, não é capaz de produzir conhecimento, que a oralidade, né, às vezes não tem seu fundamento, não tem seu fundamento científico. Desta forma a gente vem mostrando que sim, que a África tem o seu percurso evolutivo, tem o seu percurso, sim, social, tem o seu percurso de conhecimento e produz o seu conhecimento próprio. Talvez, por advento dessas questões das colonizações, né, muito das questões ocidentais sobrepõem aquilo que é a cultura, aquilo que é o conhecimento, que é o desenvolvimento, né, de África. E tudo isso, evidentemente, vai conotar, vai colocar, vai trazer à tona na perspectiva justamente do que estamos aqui a falar, né? Aquilo que a miséria, daquilo que é a pobreza extrema, que é a mesma coisa, e relativamente àquilo que é o sofrimento, não é? Nessa percepção. Desde os primórdios, os homens viviam evidentemente na natureza e tinham que ter sempre uma relação harmoniosa
com a natureza. Só que a natureza, evidentemente, às vezes nos traz uma série de adversidade que a gente, evidentemente, tem que sobreviver aquilo, sobrepor aquilo, ou se adaptar àquilo de alguma maneira, não é? Dentro da nossa evolução. Então, como sabemos, os primeiros abrigos foram as cavernas, não é? Por isso que se chama abrigo. Por que abrigo? Não é? E que hoje os abrigos, no conceito ocidental, é conotado como um lugar onde é abrigado ou colocado pessoas de extrema pobreza, né? Que estão de alguma maneira em estado de calamidade, né? Nessas situações. Então são abrigados em coletivo, em grupos, né? Na sua maioria sempre grupos vulneráveis, né? Classe social muito baixa, né? Que são abrigados nesses lugares, porque as elites certamente buscam hotéis, têm sempre outras soluções, esse cara tem outras casas, se mudam. Então as pessoas que não têm essas condições normalmente são abrigadas. Então nesse conceito de abrigo mesmo, vem lá de trás do isso, e sabemos por que são abrigos. São abrigos porque alguma calamidade, alguma situação atípica ocorreu ou está ocorrendo que obriga, nos traz a necessidade primária do abrigo, de nos abrigar. E as cavernas é exatamente isso. Então o ser humano está ali, chega exposto na natureza, não é? Vai vivendo, vai estando dentro da sua evolução, vai se encharcando, vai se molhando, vai vivendo, convivendo com todas as adversidades. Mas vai percebendo depois que é uma necessidade de se proteger de determinadas situações que é possível evitá-la. Então, buscar o abrigo. Entre todos os processos de abrigos que vão buscando, a caverna certamente fazia o melhor sentido, fazia-se o melhor uso, porque é um buraco onde permitia, né, estar abrigado, quente, evitar uma série de ataques de animais, né, das chuvas, de uma série uma série de motivos, né, as cavernas faziam o seu uso. Então era um lugar ideal para se ficar. E nós percebemos, vamos entender de que ao longo da evolução as populações vão crescendo, ou mesmo há uma série de desentendimentos, não é? Uns vão ter que sair desses abrigos, vão ter que sair desses lugares, em busca de novos lugares, obviamente, não é? É como se fosse dentro de uma casa, evidentemente, às vezes há desentendimentos, não é? Então uns vão ter que sair. Ou mesmo pela quantidade populacional que vai crescendo, obviamente, há uma necessidade de um novo abrigo. E sabemos as cavernas, pelo mundo, pelo continente, não temos em grande quantidade. Óbvio, há uma necessidade de se criar nova forma de nos abrigarmos, de nos protegermos das adversidades da natureza. Fundamentalmente, se tu estás a dormir, vem um animal, acaba matando, nesse caso. Né? Então precisamos de uma cerca, precisamos nos proteger. Não necessariamente essa proteção precisamos de um telhado, né? Só precisamos de uma cerca que nos proteja do modo geral. Né? Que nos proteja do modo geral. Então estamos protegidos de qualquer ataque, de qualquer adversidade. Depois, certamente, que vai vir a necessidade de uma cobertura, vai dentro da nossa evolução. Mas, de alguma maneira, o princípio básico, o princípio é que nós precisamos, fundamentalmente, é de um abrigo. Não é? De uma proteção. Então, está aí o conceito inicial, ou o início, daquilo que os abrigos.
Dentro do processo evolutivo, para as grandes sociedades hoje, nós vamos encontrar já as casas, não é? Vamos encontrar já as casas. E qual é a diferença nos tempos de hoje de uma casa para um lar? Não é? A casa tem o mesmo princípio de quando das cavernas. É um lugar que nos abrigamos, não é? Individual, coletivamente, para nos protegermos de qualquer ataque, para nos protegermos de todas as diversidades que a natureza impõe, não é? Esse é o princípio desde lá das cavernas. E assim tem o mesmo significado, a mesma utilidade uma casa. Não é? Ele deixa de ser caverna, porque as cavernas são poucas, as populações vão aumentando, passamos para os lares, passamos por até chegamos aqui nas casas, que podemos, evidentemente, que já sempre por alguma calamidade, os lares de acolhimento vão surgindo, né, que estão ali, mas de uma maneira vamos no conceito de casa. É este, é o princípio mesmo, nos protegermos das adversidades da natureza, do ataque de qualquer ser vivo que possa nos fazer mal. E hoje até, em conta das sociedades, né, de pessoas que podem até nos querer, de pessoas como tal também, não mais só animais ferozes, mas também pessoas que podem acabar nos fazendo mal. Então, o conceito de lar, de casa. Já o lar é uma questão muito personalizada. É a casa personalizada. Este é o conceito de lar. Ela é personalizada de acordo com o indivíduo. Né? Ela é personalizada de acordo com o indivíduo e da sua condição social. Ou seja, este é um lar. Portanto, eu vou ter uma habitação personalizada para mim, de acordo com a minha condição social. Então, estamos a falar num olhar mesmo autenticamente ocidental. A primeira de casa, ele vale num conceito universal, não deixa de ser também o conceito ocidental, não deixa de ser universal, mas começamos a colocar então numa posição muito mais africana, num olhar muito mais africano, não é? Que vem dessa evolução da humanidade. Nós estamos com uma casa. Num olhar muito mais ocidental, começamos a personalizar esta casa. Logo, temos um lar onde a gente se sinta confortável, sinta que todos os elementos que a gente precisa para o nosso conforto, para o meu conforto, para o conforto do indivíduo, estejam ali presentes, que vai variar de indivíduo para indivíduo. Por isso que ela é personalizada. O colchão é de uma maneira, de acordo com as minhas necessidades, meu problema de coluna. A casa, eu sinto muito calor, portanto tem que estar refrigerada, tem que ter luz elétrica, tem que ter o aparelho que tira o fumo dentro de casa, tem que ter os amparadores, as mesas, tem que ter... E todos, mesmo tendo esse material dentro de casa, ainda vai ter uma diferença entre eles, o tipo de material utilizado para esse efeito. Quanto mais poder aquisitivo, mais elevado a qualidade do seu produto, a personalização do seu produto. Muitas vezes por isso que vemos produtos exclusivos, né, feito unicamente uma única peça para uma pessoa específica. Portanto, esse é um produto personalizado. Por isso, aí quando temos isso montado dentro das nossas casas, aí temos um lar. Não é? Temos um lar. Então, aí começamos a diferenciar as duas coisas. Ok? Começamos a diferenciar as duas coisas.
Então, se eu, para ter um lar, eu preciso ter que comprar, eu tenho que personalizar, então eu vou ter que comprar, vou ter que adquirir, vou ter que de alguma maneira obter essas coisas que a mim me fazem tão bem para personalizar a minha casa. E aí, evidentemente, tem que ter, no mundo capitalista, vamos ter que ter capital para obter essas coisas. Agora, para percebermos aonde a casa tem seu valor ou não tem valor, aonde o lar tem valor ou não tem valor, nós precisamos interpretar conceitos. No conceito africano, nós não trazemos o conceito de lar. O lar, ele fica fora. É um conceito muito ocidental. Nós ficamos pura e simplesmente no conceito apenas de casa, que vem da evolução dos abrigos, das cavernas, né? Da proteção pura e simplesmente das adversidades da natureza. Não entramos com o conceito de lar. Em África, evidentemente, temos lares, né? Vivemos dentro desse conceito, porque a África também, cada vez mais, por advento, evidentemente, das colonizações, também temos os lares. Temos as casas com o conceito de um lar, né? Não lar de abrigos, contigo de abrigo, né? Mas as casas transformadas num lar, personalizadas, muito olhando na forma ocidental. Se nós olharmos num contexto africano, na filosofia, nas sociedades africanas, no entendimento da sociedade africana, nós ficamos apenas com a casa, um lugar que nos abriga, que nos permite nos defender, nos protegermos das adversidades da natureza. Não é? E isso vai nos permitir entender o conceito de riqueza, não é? Em relação ao Ocidente, a maneira de olhar o Ocidente em relação ao conceito de riqueza para nós africanos. Para os africanos, no conceito social, econômico, não é? Político, das sociedades africanas, ele está muito ligado ao nome da linhagem. Isto é uma riqueza. Ele está muito ligado à filiação, aos filhos, aos herdeiros. Mas esse herdeiro não é herdeiro financeiro, naquela visão ocidental do capital. Ele é herdeiro ou herdeira do nome desta família para a perpetuação, para que ela mantenha o bom nome ilibado daquela família e os conhecimentos da mesma, e evidentemente multiplicada pelo número de membros daquela família. Portanto, quanto mais o nome da sua família não está metido em problema, não é uma família que está dentro da sociedade, não é uma família conflituosa, não é uma família tempestiva, não é? Ao longo dos tempos, ela vem crescendo, não é? Vai se multiplicando o número, o conhecimento vai passando de forma prática e oral, né?
vai evoluindo o conhecimento daquele grupo, daquela família, não é? E estão isentas de qualquer problema. Ou pode estar presente no problema, mas sempre numa posição mais favorável, não é? Do que desfavorável, numa posição de que a família sempre está numa posição correta, numa posição, né, aceitável. Não. Isso é a riqueza num olhar africano. Então, nós temos conseguimos perceber aqui daquilo que é importante enquanto lugar para nos abrigarmos. Então, nós na África nós não olhamos como um lar, mas sim uma casa, um abrigo, um lugar. Não no abrigo no sentido pejorativo que se tem no Ocidente, né? Mas num lugar que podemos nos abrigar de qualquer ataque, adversário ou animal, e dessa diversidade da natureza. E o conceito de riqueza. A riqueza está no nosso nome, no nome da nossa família. Por isso, o nome da família ele é muito importante em África. Mas é tão importante porque conseguimos saber quem é aquele indivíduo, qual o seu histórico social familiar. E essa sociedade, não estamos a falar de classes, que vamos tocar aí à frente, no sentido de eu sou mais rico ou menos rico nesse aspecto, mas ela não deixa também de alguma maneira lhe posicionar. Não estamos a falar do capital. Ok? Esse é o entendimento. E os filhos e aquilo que eles vão herdar de conhecimento, não é? Ao longo da história. Tanto prático, daquilo que é a atividade que a família exerce, se eles são caçadores, se eles são agricultores, sapateiros, não é? Marceneiros, carpinteiros, né? Ferreiros, né? Seja qual for a atividade que eles exercem, médicos, curandeiros, não é? Seja qual for a atividade que eles exercem dentro da sociedade, eles vão herdar. Portanto, o mais importante dentro do conceito africano daquilo que é riqueza, daquilo que é fundamental, não é? É mesmo um bom nome libado e a família. Não há nada do conceito. Agora, quando vamos no conceito ocidental, aí sim nós vamos perceber que riqueza é a acumulação de capital. É a acumulação de capital. O lar é uma casa personalizada. Uma casa personalizada, no conceito ocidental, este é que passa a ser o lar. E o conceito de riqueza, evidentemente, é a acumulação de capital. Quanto mais dinheiro nós vamos ter, ainda que a gente não vá usufruir disso, nós somos mais ricos. Quanto mais bilhões, somos ricos. Então temos aí a diferença daquilo que é o conceito ocidental de riqueza e aquilo que é o conceito africano de riqueza. Entende? Qual é o melhor, qual é o pior, não é o julgamento. Apenas a diferenciação com o objetivo de os africanos, os afrodescendentes, poderem entender e melhor se posicionar quando vem um discurso de riqueza, de pobreza extrema, miséria, né? Ok? Para nós podermos nos posicionar relativamente a esse discurso, né? Da miséria e do sofrimento. Qual é a diferença, então, afinal de contas, do que é miserável e daquilo que é o sofredor? Acho que desse aspecto estamos objetivamente entendido no que concerne a esses temas. Agora,
que a gente tem que ver, ou temos que entender agora, de que para que tudo funcione, para que desde a nossa evolução vai perceber no conceito africano, nós não nos distanciamos daquilo que é a natureza, tanto que a nossa natureza quanto a nossa relação para com a natureza. Não nos distanciamos das nossas relações. Há sempre uma relação com a natureza. Apenas nos protegemos até aqui dessa diversidade que a natureza muitas das vezes ela nos coloca. Mas não nos distanciamos, nós temos uma relação muito próxima, né, com a natureza, cuja única necessidade de nos abrigarmos é mesmo um advento, uma anomalia, um problema que nos faz ter que nos abrigar. A partir disso, estamos sempre com a natureza. Já num conceito ocidental, essa relação com a natureza, que vai se dar cada vez mais, de que precisamos, mostra que precisa se regredir, evidentemente, mas é uma relação de desafios. No conceito ocidental, nós desafiamos a natureza para o nosso benefício, né? Nós não temos uma harmonia com a natureza. Eu vou desafiando a gravidade, vou desafiando absolutamente tudo em favor do homem, que a gente se espanta, admira, louva, né? Todos os adventos que a gente vê no Ocidente, né? Então há uma relação conflituosa entre o homem para com a natureza. Não é à toa que o capitalismo, ou o capital, é tido muitas vezes como selvagem, né? Porque ele comete selvageria, e muito do progresso tem exatamente isso. Que não podemos dizer que é condenável ou deixa de ser condenável, apenas mostrar as visões, né? Para o desenvolvimento vir, nós precisamos de espaço, nós precisamos de alterar a ordem natural das coisas, precisamos cortar custos de rio, precisamos cortar o advento daquilo que é o crescimento, daquilo que é o desenvolvimento ocidental, né? Essa é a grande diferença. Então, nós, enquanto ao olhar africano, vivemos em harmonia, vivemos o imediato, fizemos as plantações, programamos aquilo que são as plantações, aquilo que será no dia de amanhã, aquilo que será, né? Mas sempre para a subsistência do homem, para a sobrevivência do homem. Portanto, quando vem uma diversidade que não permite fazer, vem aquilo que nós chamamos em África de sofrimento, por questões adversas. Esse é o conceito, e não pobreza. Portanto, o conceito de pobreza, o conceito de miséria, ela não se aplica da mesma maneira que a gente percebe, ou que o Ocidente percebe o miserável, para propriamente dito em África, no conceito, não que não se aplique, se aplica, entende-se dessa mesma maneira, mas num conceito ocidental, porque cada vez mais a África ela é cada vez mais ocidentalizada. Nesse aspecto também, evidentemente, podemos categorizar o miserável, né, o pobre, a pobreza extrema, como nesse olhar. Mas nós estamos aqui a apresentar um olhar daquilo que é o conhecimento africano, daquilo que é da filosofia, né, africana. Nesse caso, a pessoa, quando ela é pobre ou miserável no entendimento, né, uma tradução no entendimento ocidental, ele seria essa pessoa desprovida
bom nome da sua família e da ausência de filhos. Quando tu não tens filho, não é? Tem dificuldade de ter filho, não consegue por alguma questão genética ou por algum problema social, não sabemos, mas por alguma razão não consegue ter filhos, né? Não consegue, e a sua família está, ou o seu nome da sua família, a sua linhagem carrega consigo uma série de problemas, aí sim ele passa a ser uma pessoa miserável. Ele pode ter absolutamente tudo. Ele vai ter uma das melhores, um grande caçador, pode ser o detentor de grandes quintas, grandes lavras, grandes produções, não há problema nenhum. Ele e a sua esposa, ou ele sozinho, não importa. Mas ele, enquanto indivíduo, ele por não ter a continuidade da sua linhagem, ele não poder dar continuidade, e o nome dele não está, como diz no Brasil, está sujo no SPC, no Serasa, não é? Por esta razão, ele aí pode ser conotado como alguém pobre, como alguém miserável, conforme a categoria que puder quiser colocá-lo. Mas não quer dizer que ele não tenha, vamos assim, no capitalismo, não quer dizer que ele não tenha dinheiro. Ele é endinheirado. Viaja, tem carros, tem né? Tem aquilo que o capitalismo considera como riqueza. Mas no conceito africano ele não é rico. Não é rico por quê? Porque não tem um bom nome. Não é rico por quê? Porque não tem filhos. Então a sociedade não o vê como um exemplo, não o vê como um ser a quem podemos nos espelhar. Consegue perceber a diferença do conceito de pobreza extrema, de miséria, no olhar ocidental para um olhar africano? Já o ocidental vai olhar para essa pessoa cheia de dinheiro, vai olhar para essa pessoa cheia de carros, ele vai dizer: sim senhora, isso não é pobre, esse aqui é o homem, este é o cara, esse, não é? Mas não, no conceito africano não, ele não é nada, não é ninguém. Logo, isso começa a conflituar entre aquilo que é o olhar ocidental que está em África e aquilo que é o olhar africano que está convivendo com o ocidentalismo. Essa interpretação. E este africano que vai cada vez mais se ocidentalizar, vai acumular o capital para que só vai ter mesmo valor lá fora, porque aqui não vai ter tanto valor, tanta significância. Ele choca com aquilo que é o seu cultural, choca com aquilo que é a sua essência, que nós falamos, já se vende a alma para o inferno, para o diabo. Por quê? Para as almas ocultas. Por quê? Porque ele foge daquilo que é sua essência. E nesse caso, quando ocorre, ele se torna muito mais severo, muito mais implacável nesses atos, porque ele diz: assim, já vamos falar em português xuxa, já fiz merda, então já vou para o inferno, então vou logo para o inferno mesmo. É a diferença de uma acumulação de capital ocidental, onde é um processo que já vem de há milênios. Portanto, a consciência do indivíduo sabe que eu tenho que buscar o capital, tenho que buscar o acúmulo, né, para usufruir no futuro, para que meus vindouros, né? Portanto, já é uma coisa, já é algo como que natural. Portanto, qualquer agressão à natureza, ao outro indivíduo, ela é comedida
pela razão, e portanto nada que lhe fira, nada que fira o seu indivíduo. Ele não entra em choque com absolutamente nada, talvez com a moral, não é? Com aquela questão da moral e da imoralidade, mas isto passa a ser um jogo que depois, quando eu vou pedir perdão, não é? Pode amenizar isso. Portanto, esse convívio ocidental é razoável. E aí vai acumular o seu capital, vai buscar aí o seu status social. Pois aí vem os emergentes, de repente o nome já não é absolutamente nada, aí vai aquelas mudanças, vem. Que é importante é simplesmente o capital, não é? Em África, a pessoa que se ocidentaliza, que vem em busca desse capital em África, certamente vai se deparar, vai se chocar com tudo isso. E se chocando com tudo isso, encontramos, por isso a gente encontra muitos genocidas, encontramos pessoas que fazem tanto mal ao seu próprio povo. Não é que ele seja por si só uma má pessoa, mas se encontra numa condição de ter que fazer mal porque já está no mal, não é? E aí vimos tanta maldade, tanta ruindade, tanto esse comportamento tão selvagem, não é? Porque no fundo o capital pega sua selvageria, não é? Não para pegar absolutamente nada além disso, apenas colocando posições. Mas tem uma coisa que elas se equiparam, que é igual, não é? O africano, ele vive em harmonia, em comunhão com a natureza, para que tenha um bom nome, para que os seus vindouros cheguem e encontrem essa herança, não é? E tenham prosseguimento. É a mesma coisa que o capitalista faz, que o ocidentalismo faz. Vai acumulando capital ao longo dos tempos para usufruir mais para frente e que seus vindouros não tenham de encontrar dificuldades. E eles poderem herdar. Não vão mais herdar o conhecimento, não é? Que não é tão importante mais o conhecimento. Lógico, vão acadêmico, mas não é importante o que o pai faz, mas sim o que o indivíduo quer fazer da vida. O pai é um médico, mas o filho acaba não sendo médico, não é? Vai ser o que ele bem entender. Portanto, ele não precisa mais da oralidade, da transmissão do conhecimento, mas ele precisa de uma academia, de um lugar que ele possa ter o conhecimento, para que possa, no mínimo, saber gerir aquilo que ele vai herdar, aquilo que eles vão partilhar entre os membros da família e darem seguimento. Não deixa de ser diferente, não deixa de ser parecido com o mesmo que vai herdar o africano, só que sob olhares, sob ponto de vista diferente. Deu para perceber? Esse é um discurso diretamente para o afrodescendente, para o africano, para que consiga perceber e poder se posicionar nesse aspecto quando se trata de pobreza, miséria e sofrimento, que nós vamos começar a destrinchar nos próximos momentos aqui. Afinal de contas, o que seria miséria, o que seria sofrimento? Acho que já está um pouquinho explicitado, já está claro aqui, mas vamos começar a destrinchar. Mas antes eu queria falar um pouquinho daquilo que é felicidade e alegria, que é exatamente o ser humano, na sua natureza desde sua existência, no seu segmento, ele buscou sempre a satisfação das suas necessidades, satisfazer as nossas necessidades. Ok? É a satisfação. No processo da evolução e dos conceitos africanos, entende-se que a satisfação ela é
plena quando buscamos a alegria. A alegria dá a plenitude. Por que a alegria dá a plenitude? Porque ele lhe dá uma coisa que é fundamental: o contentamento. O sabermos nos contentar. Isso é possível na alegria. Na evolução da espécie, aí vemos que as pessoas que são alegres são aquelas que se contentam. Por que tem que se contentar? Porque nessa nossa relação com a natureza, nesse convívio, temos uma série de adversidades. Chuvas excessivas, raios que podem cair de repente, né? Tem ataques ferozes, animais, né? Uma série de adversidades, colheitas mal feitas, plantações irregulares, incômodos, doenças, uma série de problemas que nessa nossa relação com a natureza vai nos dar. Se nós não aprendemos a nos contentar e sabermos encontrar o lado bom da vida, o lado bom dessas adversidades, então não encontramos alegria. Então, no conceito africano, no olhar africano, nós percebemos que a alegria é a coisa mais importante para a vida nesse aspecto. Porque se tu não buscares alegria, não veres que a alegria já começa a entrar no contentamento, se tu não buscares, não tiveres isso, então tu vai estar sempre em desacordo com aquilo que é a ordem natural. Vai estar sempre insatisfeito, descontente. E aí começas a ter problemas. Então vai ter que buscar outras alternativas. Portanto, o contentamento faz com que a gente desenvolva, né, mecanismo de sobrevivência. Mas nós devemos sempre nos contentar. Fazer o quê? Aconteceu isso? A natureza, a força da natureza, se calhar não temos sido, não sabemos agradecer a natureza por tudo que ela nos dá, por alguma razão, né? Então vamos buscar explicações às divindades, à natureza, para que ela explique, para que ela revele, né, o que se passa. E aí vamos buscar soluções para aquilo. Esse contentamento não é nada maior. Por isso a alegria, ela é fundamental na nossa vida. Devemos ser alegres. Agora, nesse contexto de alegria, de contentamento, nesse processo dos contentamentos, nós vamos encontrar aquilo que chamamos de sofrimento. Consegue entender agora? Sofrimento, miséria, né? Vamos falar da lá, vamos chegar lá da miséria, da pobreza. Vamos encontrar o sofrimento. Vamos encontrar o sofrimento, porque nós somos pessoas alegres, não é? Buscamos sempre contentamento, não é? Nas adversidades, vamos vivendo, vamos encontrar. Só que as adversidades nos causam muitas das vezes o quê? O sofrimento. Vamos causar o sofrimento. Por quê?
esse sofrimento pode ser, essa adversidade pode ser um ataque feroz, pode nos causar morte, pode nos causar a perda de uma produção, pode nos causar uma série de questões que não estavam previstas por causa da ordem natural, por causa da são coisas que não estão em controle, são fenômenos naturais, mas ele vai nos causar o quê? Um sofrimento. Isto é o conceito africano de perceber as nossas existências, os conceitos da existência, o sofrimento. Ok? Ponto. Podemos nos debater, nos questionar sobre a atual realidade, né? E aí pode ser contrariado, contradito de uma série de coisas que vai se questionar aqui. É outra ideia, é o ponto. Até ali você calma. Isso é a africanidade. Podemos ter uma concordância ou não, mas relativa ao panafricanismo, que no fundo é a mesma salema, não é? Que é resgatar os valores africanos, os ideais, né? Os conceitos, a filosofia, né? Africana em si, né? As filosofias africanas, ok? Então, nesse aspecto, fique bem claro. Nós somos pessoas alegres, os africanos é um povo alegre. Eu só é alegre, eu sou quem é alegre quando é alguém que sabe se contentar com muito, com pouco, com essa diversidade da natureza, sabe se contentar. Essa pessoa é alegre. Mas esse contentamento, ela muitas das vezes é provocada ou nos provoca um sofrimento. Ela nos provoca um sofrimento, não é? Uma dor, uma dificuldade, né? Uma dificuldade. Você percebe nesse aspecto? Apesar que eu não queria colocar o tipo de dificuldade, mas só para percebermos, ok? Em detrimento dessa diversidade da natureza. Mas o fato de nós nos contentarmos, sermos pessoas que sabemos perceber e entender esses fenômenos da natureza, portanto aceitamos. E quando você aceita, por isso que muitas vezes não temos que nos aceitar nos beijos. Ah, você é muito gordo. Não, se você não se aceitar, tu não é feliz, não é? Só que esse conceito de felicidade é ocidental. Mas nós queremos falar como se pudesse assim. Ah, se você não se aceitar, só que nós não temos não há espaço para esse pensamento, tem que se aceitar. Porque é uma coisa natural. Porque nós vamos olhar, não existe conceito de belo. Não existe conceito, na africanidade não existe conceito de beleza. Se a beleza é só a natureza. A beleza é a natureza. Então todos nós somos belos. Porque a natureza do indivíduo, né? Se for contar nesse aspecto, podemos falar do belo. Mas eu prefiro mesmo retirar essa questão de beleza. De perfeição, todos somos perfeitos. Até na imperfeição somos perfeitos. Ok? Então não há espaço para ter que se aceitar. Mas se nós não entendemos no conceito de contentamento, né? Devemos aceitar essas adversidades, logo somos mais felizes, né? Somos alegres, né? Felizes no sentido de felicidade ocidental. Ok? Somos alegres. Agora, quando falamos de felicidade, a felicidade é um conceito limitado, pontual, provocado por alguma razão, por algum motivo. Por isso, não é o melhor caminho sermos felizes. Porque não é um bom caminho a felicidade. Por um simples motivo. Para sermos felizes, somos motivados por algum elemento que nos provoca a felicidade. Eu vou comprar um carro
que acontece comigo? Estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu comprei um carro. Vou ligar o carro 2 dias depois, o carro está com problema. O que acontece? Estou frustrado, não é? Ando com o carro, bato com o carro, o que acontece? Já estou frustrado, já estou chateadíssimo. E vou fazer muitas contas dessa perda de dinheiro que eu fiz. E um carro muito caro. Vou presentear alguém, alguma coisa que ela vai acontecer, vai ficar muito feliz. Vou me comprar, estou muito triste, muito desanimado. Eu vou no shopping, vou comprar uma roupa bonita, o que vai acontecer? Vou estar feliz. Portanto, alguma coisa é que tem que nos motivar à felicidade. Logo, o que ela vai nos trazer? Uma sociedade de consumo. Nós temos que consumir para sermos felizes. Para encontrarmos a felicidade, temos que encontrar um consumo. Temos que ser excessivamente consumistas para sermos felizes. Isso é o que o Ocidente vai mostrar, vai pregar como a forma de se viver. Que não podemos questionar. Que nem cabe isso. Apenas mostrar para o africano, o afrodescendente, qual é a sua forma de ver, o que ele herdou nos seus genes e o que ele tem vivido naquilo que são ambientes ocidentais. Por que ele sempre entra em choque? Porque tem sempre dificuldades. E para os africanos que têm tantos problemas, muitas reuniões familiares, muitos homens têm que participar, têm tido muita dificuldade de estar num ambiente puramente capitalista, onde nada justifica, onde o parentesco é você, o pai, a sua esposa e os seus filhos, o resto já não serve. Esse é o conceito capitalista. E por isso, quando as empresas, quando vêm para a África, tem essa dificuldade com os profissionais. Parece que começam a achar que são preguiçosos. Não é preguiçosos. Não são preguiçosos. Os africanos são, não é toa, por causa da escravidão, né? A indústria, os grandes os desenvolvimento ocidental foi muito pela mão de obra africana. Então, não é por causa do chicote. Tem força de vontade mesmo de trabalhar também. É o fato. Só que esse indivíduo tirado de África para a diáspora, ele não tem nenhum vínculo parentesco, a não ser soubanza, a não ser sempre ficar na imaginação, não é? Ficar sempre pensar. Logo, ele não tem reunião, não tem ninguém que morre, não tem ninguém deles que está desprovido disso. Os seus descendentes vão ser a mesma coisa, então tem outro comportamento. Mas quando você chega com a tua empresa em África, vai deparar com isso. Hoje, já com o advento do ocidentalismo cada vez mais forte, as empresas vão envolvidas com muito mais força, não é? Então está-se a mudar um pouco isso, mas é um choque. E eles falam, os africanos são muito preguiçosos. Não são preguiçosos, é que eles têm uma outra cultura. Que se diz aqui a família largada, né? A família largada, esse conceito que se tem muito, né? Que se cai dentro do ocidental, as famílias são alargadas. Então vamos enxugar essas famílias. O tio já não é família, o vizinho já não é família, um monte de gente passa a deixar de ser família. Esquece lá isso. Tua família é só você. Então quando tu só vai lá, só vai pro óbito, só vai ter a reunião familiar, para os pedidos. Se for você que está pedindo tua esposa, se você que está aí pedir, se está aí levar teu filho ao médico, fora isso não importa. Seu pai não é seu familiar, né? Começa a ser ali, se faz essa política lavagem cerebral nesse aspecto, você vê que o africano é acabado. Mas enquanto ele for preocupado com seu filho, com seu irmão, com seus parentescos, com seus filhos, ele vai estar sempre ter a sensação de que são preguiçosos. Então buscam sempre motivo para não trabalhar. Não é que ele não busca motivo para não trabalhar. E há aproveitadores também nesse aí, no aspecto, né? Já no caminho ocidental. Mas ainda assim, culturalmente, ele tem que se preocupar. Porque senão também, o que ele vai aprender dentro do seu grupo familiar? O que ele vai dar na oralidade? O que ele vai aprender? Amanhã vai ele fazer um pedido, vai ele comandar uma cerimônia na família, ele não sabe. Por quê? Porque nunca esteve presente. E eu falo também isso, não. Eu sou deles também nesse caso.
que vivo muito tempo no Ocidente, mas de alguma maneira me faz perceber melhor e buscar essas informações também com muita propriedade, não é? E isso, meu irmão deve estar falando, fala coisas, prega, mas nada também faz parte. Está mais preocupado em pesquisar as coisas dele do que se juntar nas reuniões. Mas é que me faz buscar. Então, às vezes eu falo, não, eu faço papel do sacerdote, tá vendo? Eu tenho que me recolher para poder fazer as pesquisas, fazer as buscas, conversar com as pessoas que de fato têm que trazer as informações para podermos catalogar e organizar aquilo que é a africanidade, aquilo que é a filosofia, aquilo que é o modo de viver dos africanos do modo geral. Né? E às vezes ajudar empresários que reclamam muito do comportamento dos africanos, né? Dos profissionais que acham que são preguiçosos, que acham que são desinteressados, são descompromissados com a empresa. Né? Então a gente precisa, de alguma maneira, saber como entender o modo africano, como o modo de viver, a forma de ser, a cultura africana, que é diferente da ocidental, que é cada vez um pouquinho mais diferente também dos profissionais afrodescendentes na diáspora do que os afrodescendentes que retornaram, que estão cá em África, né? E por assim adiante. Então, acho que fica um pouquinho claro naquilo que é o conceito de felicidade. É necessário o consumo, né? Cria o consumo, conheço o capitalismo, né? E nesse aspecto vamos encontrar o que? A miséria, a pobreza extrema. Por quê? Porque essa pessoa, na miséria extrema, ela não tem capacidade de adquirir tudo aquilo que vai lhe proporcionar a felicidade. Pacato, televisão, TV, internet, né? Tudo aquilo que vai dar o status ao indivíduo. Então ele faz parte de uma população abaixo da capacidade do consumo. É por isso somos taxados a partir de quê? Do capital. Quando você ganha abaixo de $1, vive abaixo de $1, vai ser taxado como o miserável. Por quê? Porque vai ser conotado nessa taxa, nessa linha ocidental. De que? Felicidade, consumo, o não consumo, então é miserável. Agora, se nós começarmos a olhar o conceito de sofrimento e miséria, elas não vão coadunar. Eu vou olhar a pessoa que nós estamos aqui, ele simplesmente estaria a sofrer, eu daria ele como miserável. E a pessoa que a gente acha que ela é miserável, ela não é miserável, que acha que ela está abaixo da linha da pobreza, que é miserável, ela quando está passando por um período de sofrimento. E esse sofrimento está ligado ao quê? Obviamente está ligado às adversidades da natureza. Logo, o entendimento ocidental daquilo que é miséria, daquilo que é sofrimento africano, não necessariamente é o entendimento que o africano tem de si mesmo. Ela vai ter, nesse contexto que a gente consegue aqui perceber, que cada vez mais por África está sendo ocidentalizada, não é? Cada vez mais nós olhamos as coisas como o Ocidente nos prega. Obviamente também vamos adotar a miséria, a pobreza como elemento no qual nós nos encontramos. Mas ela choca com aquilo que é a filosofia africana. Do que? Da alegria, do contentamento e do sofrimento. E o sofrimento está sempre ligado a um período que pode ser curto, pode ser longo, não importa, mas ele vai estar por conta das adversidades da natureza. E o contentamento é o elemento chave para a alegria. Por isso quando nos contentamos, nós somos sempre alegres. Enquanto o ocidental vai ver que essa pessoa está a viver com $1,
portanto, ele abaixo da linha da pobreza, eu, por outro lado, estou contentado com o que eu tenho. E sou alegre, porque eu me contento. Aquela mesma história, se eu aceito como sou, eu sou alegre. É por nos aceitarmos. Por isso nós temos que aceitar, e a ideia que eu estou ocidental, muito do Ocidente, né? Você tem que se aceitar para ser feliz. Né? Já falamos sobre isso. Então, nessa senda, vamos entender exatamente isso. O ocidental vai olhar para a África, epa, miséria total, epa, um sofrimento total, epa, tudo misturado. Quando não, são miseráveis, são pobres, ok? Mas por eu ser, apesar que tu me vês assim, eu não entendo assim. Então aí temos duas filosofias. Uma filosofia ocidental, que taxa, e uma filosofia africana de compreensão dos fenômenos. E aí, por que estamos a tocar isso? Para que o afrodescendente, o africano que vive na diáspora, ou mesmo cá no continente, consiga perceber essa diferença, consiga entender e melhor se posicionar diante desse discurso ocidental. Agora, vamos começar a criticar a razão, vamos nos debater agora. Afinal de contas, somos em África miseráveis ou não somos? Isso já cabe às autoridades. Qual é de fato a adoção que nós estamos a ter em África? Nós somos africanos ocidentalizados? Ou não? Nós nos ocidentalizamos e adaptamos à africanidade? Ou não? Nós aí vamos tentar agora perceber o que a gente quer. Como a gente vai fazendo o desenvolvimento de África, vamos buscando todos esses adventos das industrializações, significa que estamos ocidentalizados. E se estamos ocidentalizados, obviamente, tem toda a razão. Estamos abaixo da miséria, a pobreza extrema, a fome é isso, é aquilo, não é? É óbvio. Somos tudo isso que querem classificar, vai se classificar, porque nós cada vez mais os africanos somos ocidentalizados. As políticas são ocidentais. As políticas implantadas no continente são políticas ocidentais. E se são políticas ocidentais, temos que ter o básico mínimo, né? Vamos ter que ter água, vamos ter luz elétrica, vamos ter uma educação, vamos ter saúde. Esse mínimo básico tem que estar presente no indivíduo. E essa é uma garantia que o Estado tem que oferecer às populações. Não tem jeito. E as populações ficam mercê e dependendo dessa benevolência. Agora, se nós vamos fazer dentro do conceito filosófico africano, aí ficaria posto de uma maneira diferente. Mas é preciso também que as políticas sejam viradas para o conceito africano, para uma africanidade. Logo, se eu produzo, se eu vivo da caça, se eu vivo numa casa e não num lar, não é? Já temos aqui o conceito do que é um lar, né? Que é a casa personalizada. Se eu vivo dentro de uma casa, não é? Dentro daquela evolução, logo, eu simplesmente vou precisar de quê? Da água que eu vou buscar, da saúde que eu tenho, né? Os terapeutas naturais, que eu digo, já disse aqui, que são os curandeiros, porque a conotação do que é curandeiro, o que é quimbandeiro, faz uma confusão, hoje misturou, porque o Ocidente colocou tudo numa saléuma só, mas tem os curandeiros para poder cuidar da sua saúde, tens os rios, os lagos, né, para buscar a água, então, e tens o campo para a produção.
tens o campo para a produção. Estamos dentro de um conceito social africano. E todas as sociedades, elas têm os seus comércios, suas praças. Para que essas praças? Para as trocas comerciais, para as permutas, não é? Onde cada sociedade, cada grupo vão entre si conviver ou ir trocando entre comunidades, entre praças, e assim vão fazendo a vida econômica. Este é o conceito de sociedade africana. Vai ver as questões políticas, né, administrativas, né, militares, e a sua forma de subsistência, mas o conceito social é este africano. Portanto, eu tenho uma casa para me proteger das adversidades que a natureza impõe. Eu tenho uma educação prática e oral, onde a família vai colocando todos os elementos, todas as técnicas da atividade da família, e aí vai perdurando por gerações. Eu tenho especialistas naquilo que os dentes chamam de naturopatia, que é os curandeiros, para que faz a medicação, que não tem nada a ver com o quimbandeiro, que faz aqueles rituais todos de invocação e sacrifícios, não é? E depois temos a educação e temos a área sacerdotal, que seriam os professores, que vão educar de acordo com aquilo que é as necessidades dos indivíduos nas sociedades, não é? Vai educar a matemática essencial, a geografia essencial, né? E desenvolver dentro daquilo que são as áreas, fundamentalmente ligado à natureza, a atividade que eles se ocupam, né? Ferro, agricultura, a caça, o que seja, vão buscar o desenvolvimento nessa lei. O conhecimento literário africano, aprender a ler, evidentemente, mas sempre com contato fundamental com a natureza. Isto é África. Isto é africanidade. Agora, se eu mudar isso para o ocidentalismo, que é o que se vive, então eu tenho que deixar tudo isto e me adaptar. Tenho que procurar um emprego, eu tenho que trabalhar, e aí tem que ter empregabilidade, eu tenho que atrair os investimentos, aquela coisa toda, tem que criar condições, porque vamos aglomerar as pessoas para os centros urbanos, e a gente tem que criar as condições para que recebamos essas pessoas e podemos adaptar. Ali ficamos muito mais a depender do Estado, das políticas do Estado, vamos depender do empreendedorismo, não é? Mas ficaremos com dificuldade nessa adaptação, e aí tem que ter o grande problema, e por isso vale nos conhecermos quem somos, para que a gente possa trazer o caso, se a intenção é essa. Eu não vejo muito com bons olhos, evidentemente, o ocidentalismo, pelo fato de não nos colocar na condição humana, não é? Ou, trazendo isso, nós podemos, como nos conhecendo, refutar aqueles pontos que a gente vê como não saudáveis naquilo que é o olhar ocidental. Principalmente a questão antropológica, não é? A antropologia precisa muito ser debatida, mas se nós não estudarmos a África, nós não nos africanizarmos, não nos olharmos quem somos de fato, não temos como nos debater, não temos como se bater para poder defendermos os nossos pontos de vista. Porque aí vamos encontrar como adaptar isto. Porque as empresas de todo o capital vêm para aqui ou não vêm aqui porque encontram, dizem que há uma grande corrupção, vão encontrar problemas que os profissionais não são preparados, os profissionais não demonstram interesse, não demonstram compromisso com a empregabilidade, quer dizer, querem trabalhar, mas quando começam a trabalhar não mostram interesse, não é? Que é paradoxal, como é que eu quero trabalhar, sei que preciso daquele trabalho e não mostro interesse. É uma coisa paradoxal. Esses paradoxos só podem ser compreendidos
se nós começarmos a entender a africanidade, o modo vivente, o modo de ser do africano. De que, por mais que na teoria a gente quer dizer que a gente eliminou aquele que nós chamamos de família largada, cada vez queremos enxugá-la, mas na prática, nas nossas emoções, elas não estão verdadeiras. Ainda se importamos até com o amigo, a gente ainda vai visitar o amigo não sei aonde, a gente já se preocupa com essas coisas. E esse processo também de se afastarmos disto, elas também incomodam. Isso também nos desnorteia. Isso desnorteia o indivíduo. Portanto, são questões a serem tidas para a gente poder ver como trabalhar melhor o ocidentalismo dentro daquilo que é a filosofia africana, daquilo que é a forma de ser, de estar dos africanos. Acho que nesse aspecto conseguimos entender. Portanto, por isso que muitas das vezes você vai dizer, os africanos são pobres, mas você vai olhar com aquela cara de pena para ele, mas ele não está vendo daquela maneira. Porque tem a sua lavra, tem a água, tem a sua riqueza, que é a sua família, tem o seu bom nome libado, não tem problema, vive em aquela casa que tu achas que é miserável, não é a casa, qual é o objetivo da casa? É se proteger dessa diversidade. E alguns elementos vão colocando, como um mosquito, às vezes veio com mosquito, que vai trazendo doenças. Aqui nem precisa disso, porque ele está adaptado à natureza, ele está cada vez mais natural e vive. Vai se soltando os mosquitos, vão picando, vai se vivendo. Doençou, vai buscar o tratamento. Portanto, essa aqui está vivendo do modo africano, com uma vivência muito africana. Você não pode chamá-lo de miserável. Você não pode taxá-lo. Nem o próprio africano tem o direito de chamar que ele é uma pessoa miserável. Quando vê-se ali esses discursos inflamados disso, daquilo, não é? Que eles estão lá no interior, que tem sua vida muito local, muito particular, que ainda dependem das trocas, dependem das subsistências, que quando vem alguém, ele entrega a sua produção e pega aquilo que é fundamental, que é o óleo, o sal, que essas coisas básicas, roupa, as vestimentas, não é? Esta ali, você não pode, porque quando vai ficar doente, ele não vai procurar um médico ocidental, ele vai sempre nos seus tratamentos, fazer o seu tratamento tradicional. Essa nunca pode taxá-lo nessa categoria de pobre, de miserável. Não pode. Que a autoridade dele é o Soba, a única pessoa que ele conhece como autoridade é uma autoridade tradicional. A tua relação com os governantes, com o mundo, é a partir do Soba. E muitas vezes nem sequer português ele fala ou ela fala. Ela se comunica simplesmente no dialeto, na língua local. Este indivíduo nunca pode ser taxado como alguém miserável, como alguém pobre, como alguém da extrema pobreza, que vive abaixo da linha, não sei, dos dólares. Isso você não pode colocar nessa condição. Porque ela é alegre, é contentada com a sua evolução nesse aspecto. Agora, o miserável, o pobre, somos nós. Que vivemos nos centros urbanos, que fomos ocidentalizados com profundidade, que adquirimos o nome totalmente ocidental, não é? E educados e de forma vivente ocidental. Se eu não acumular o capital, não deixar como herança aos meus filhos uma grande fortuna, se eu viver abaixo do dólar, não tenho a internet, não tenho a televisão, não tenho o carro, não tenho uma casa transformada em lar, então sou miserável. Esses que vivem nos grandes centros urbanos, que vieram atrás do emprego, aqueles que vieram buscar os empregos, que vivem debater por um emprego, para que saiam da condição de não empregabilidade para uma condição de empregabilidade,
esse sim, podemos taxá-lo de miserável. Por isso, enquanto nós africanos, também, afro-ocidentais, também temos que tomar cuidado quando classificarmos as pessoas. Quando dizemos quem são miseráveis, quem não são miseráveis. Porque muitas vezes também ofendemos com cidadãos que não tem nada a ver, não tem esse mesmo olhar que tu tens. Não tem o mesmo olhar que tu tens. Não vê as coisas da mesma maneira que tu vês. Certo? Ele não vê, ou ela não vê as coisas da maneira que tu vês. Agora, todo aquele ser humano como nós aqui, que estamos aqui a debater essas questões, que somos cada vez mais ocidentalizados, que dependemos muito, não mais dos nomes, não mais de absolutamente nada, mas o poder está na gravata, no conhecimento, na intelectualidade, na capacidade de afirmação, não é? Na capacidade de sobrepor ou contrapor o ocidentalismo, as ideias ocidentais, que podemos até nos posicionar politicamente. Ali sim, nós podemos nos questionar da água, da luz elétrica, toda do $1 por dia, por não sei o que. Ali sim. E o ocidental também tem que tomar cuidado quando chega aqui colocando a África como uma miséria. Que a África desumana, que a África, eu acho que também não é por aí. Por isso o ocidental também precisa não só impor, mas também tem que ouvir, debater. Por isso também que muitas das vezes, não que estou aqui a pregar absolutamente nada, é apenas olhar as coisas, entender as coisas. Se a gente não dizer as coisas, se a gente não colocar as coisas, se a gente não debater, a gente não entende. Ok? Não estou a pregar absolutamente nada. Temos que colocar as coisas para que a gente avalie, para cada um no seu setor, que dessa forma debate. A coisa que eu não sei, né? Posso também estar equivocado com os pontos, mas temos que debatê-los. Quero aqui dizer essa premissa que eu acabei de colocar aqui agora. Quero aqui dizer que nem sempre quando a gente olha aquilo que chama-se ditaduras, estados ditatoriais, não significa que as populações obviamente sejam oprimidas. Não são. Há situações que as populações não dependem em modo algum desse conceito de africanidade. As pessoas têm sua vida, porque essas perpetuações do poder, essas questões que vamos tratar ditatoriais, está muito ligada à concariedade da oposição que também quer o poder. Quer dizer, é uma perpetuação do poder. Logo, se eu não me meto em poder com política, não me meto nessas patavinas ali, sigo a minha vida lá no quinto do escafundou, fazendo a minha lavra, fazendo a minha horta, fazendo minhas trocas comerciais, e lá quem ditador vai vir se meter na minha vida? Que Estado vai vir se meter na minha vida? Então, nem toda democracia é favorável, nem toda ditadura é favorável, nem todo poder centralizado é favorável, nem todo poder é desfavorável. Da mesma maneira, o contrário também vale. É apenas como olhamos as coisas. E a pior coisa é a imposição. E a quem são impostas essas coisas? A quem tem um certo interesse. Porque se eu sou desinteressado em absoluto, não vai me afeta. Sabe aquela história? Vem esse, vem aquele, até nem sei quem é que entrou, quem é o ministro, quem não é o ministro. Tu é chefe, então não me conhece. Quem é o ministro disso? Quem é o presidente? Quem é o comandante? É indiferente. Porque a mim não afeta em nada. Agora, afeta naqueles que têm interesses. Eu quero empregabilidade. Eu quero saber quem que vai ser meu governador, quem vai ser o presidente, quem vai ser o ministro, quais são as políticas. Vou ter que estar interessado e vou ter que lutar para que essas coisas aconteçam. Senão, eu vou ter que lutar para que ele mude.
Né? Porque tem algum interesse. Nós precisamos de alternância. Tá aí o homem que está lá 10 anos, está lá 15 anos, está lá 20 anos, nunca muda. Não, vou me questionar, vou me debater. Por quê? Porque há uma necessidade de mudanças. Porque há um interesse ali. Que não vê mudanças naquele que estão os interesses sociais, econômicos, naquela visão ocidental. Não naquela visão que se pretende. Que se vive, nesse caso, não precisa necessariamente ocidental, não é? Mas no qual se vive. Né? A par disso, as pessoas vivem. Há quem, no meio de tanta guerra, muda grupos políticos ou grupos de guerra naquela região e ele não muda nada. Vem outro, também não muda. Eles vão seguindo a sua vida, vão se adaptando àquilo. Agora, muda se interessar no que está sendo feito, o que é aquilo, né? E se posicionar. Por isso, nem toda ditadura é ditadura, nem toda democracia é democracia, nem todo poder é poder, e o contrário também vale. Só não vale são as imposições. A imposição é uma ditadura. Não importa se impor democracia, se impor lá sei lá o quê, se impor ditadura, se impor centralidade, centralismo, seja qual for o sentido, quando se impõe, é uma ditadura. Porque democracia há um debate. No debate encontra-se uma solução. E nessa solução pode ser insatisfatória para uma grande maioria e satisfatória para uma minoria. Mas ainda assim foi debatido. Espere que no outro momento essa maioria se revê, mude e diga: isso aí não está bom. Não é impor uma minoria em benefício de uma maioria sem que essa maioria esteja interessada que tu vás representá-las, nem que te dê o aval para que tu faças aquilo. Há pessoas que hoje reclamam, muitas sociedades, muitas nações, não é? Está aí o Egito, perdão, sim, mesmo o Egito, está ali a Líbia, está aí o Iraque. Poxa, a democracia se forma para a ruína. Se consultassem as populações, se calhar seriam melhor. Não é? E assim podemos dizer de outras maneiras. O importante é percebermos que as populações africanas, as filosofias, o modo de vivendo é diferente do Ocidente e precisa ser muito mais debatida, melhor compreendida e fundamentalmente não sermos ignorados. Somos ignorados porque somos tidos como pessoas sem a capacidade de raciocínio, somos animais, nos colocamos em nossa condição. E isso a antropologia tem que mudar. A antropologia, a forma de olhar para o Ocidente, fundamental na evolução humana, incluir mais a África, as suas descobertas, o seu desenvolvimento, a sua contribuição efetiva para o ocidentalismo, para o desenvolvimento das filosofias, do conhecimento, do desenvolvimento ocidental. Mas não com a força física, mas com o seu intelecto, com o seu conhecimento científico, filosófico. Acho que estamos a chegar ao fim, não é? Sabemos que a educação em África vem muito da questão prática e da oralidade, né? E é assim que se passa, muito do conhecimento, ensinando na prática como se faz as coisas e informando para que perpetue. Sabemos que a herança em África é um bom nome, o nome da sua família, da sua linhagem. E isso também classifica
caso queira perceber das sociedades como então vai se classificar, porque se nós vamos classificar no Ocidente as classes conforme vai abaixo da linha da pobreza, né? Classe pobre, classe média, né? De acordo com as aquisições, vai classificá-los, e as classes mais ricas. Em África, é simplesmente as classes vamos considerar pelas tradições. Pelas tradições, no sentido de que famílias tradicionais, né, nomes tradicionais, nomes elevados. Ter nome tradicional, nome antigo, não significa absolutamente tudo se ela se perde ao longo dos tempos. Não é? Se ela se desvia, se desvirtua, já não é mais uma unanimidade naquele grupo social, portanto vai se perdendo. Ok? Então é importante que tu tenhas um nome elevado. Isso é muito importante nos grupos. Tu estás numa aldeia, numa comunidade, as famílias tradicionais daquela comunidade, aquelas virtuosas, isso é muito importante. É uma riqueza. Tu, quando chega, sou filho, sou fulano, cheguei. Não importa quantos anos você está fora, a pessoa merece referência, merece respeito, uma grande apresentação na localidade. Eu sou filho, sou fulano, sou fulano, sou fulano. São eles que fizeram assim, são esses. Se for uma coisa boa, vão te receber como aquilo. Se não for boa, vão te receber, mas não vais ter aquele privilégio que se calhar a tua família tinha no passado. Então, nome é muito importante. Os nomes tradicionais, as tradições, de onde vem algo. E depois, a família, os filhos. Quanto mais tu tiveres, mais rico tu és. É uma riqueza. Os filhos é uma riqueza. Porque também é uma riqueza, no conceito exatamente do quê? Do nome. Percebes? Que ele é uma grande riqueza por causa da linhagem. Os filhos começam a entender a razão por que o filho é uma riqueza. Por quê? Pela perpetuação do bom nome. E quando ela vai se multiplicando, mais pessoas do teu grupo têm aquele nome. E tendo aquele nome e o nome ilibado, mais força de representatividade tu tens. Portanto, rapidamente naquele grupo, tu ascendes. Longo de 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos, não sei. Mas dentro daquele grupo, começa a se despontar. Porque muitos feitos daquela família, quem fez? Eu fulano. Quem fez? Eu fulano. Quem fez? Eu fulano. Quem fez? Fez isso da onde? Da mesma família. E se eu estou também muito pouco, o que vai acontecer? Quem fez? Eu fulano. Por mais que vocês tenham boa intenção de fazer, são poucos a fazerem, do que muitos a beneficiarem a comunidade. Logo, começa a olhar de uma maneira diferente. O que proporciona isso? Primeiro, um bom nome, depois a quantidade. Percebes? Isso é riqueza em África. Tá bom? E ali vai ascendendo. Se um dia você era pobre, era miserê, como diz o Ocidente, não é? Começas a ter uma respeitabilidade na sua comunidade. Por isso, todo mundo preza por um bom nome. O Ocidente também faz, um nome. Porque no fundo, no mais primitivo do indivíduo, o ocidental muitas vezes ela também depois se denuncia. Ela se denuncia de que maneira? Quando ele já não tem mais nada, quando já vai perder, quando ele já atingiu o ápice de tudo, quando já andou se metendo em grandes corrupções, já andou metendo em grandes problemas, em grandes situações, o que ele vai lutar simplesmente? É o bom nome. É o bom nome. Porque os filhos, ele já perdeu o dinheiro todo. Já perdeu todos os filhos. Então só isso resta um bom nome. Percebes? É o primitivo. É isso na filosofia africana. É o bom nome. E os seus filhos? Só que os seus filhos não vão perder quando eles matar. Senão vai estar ali. É uma grande riqueza. É mais riqueza do que você acumular capital de outra maneira. Pronto. Nesse aspecto, as questões sociais, né, a representatividade, né, das comunidades, fica bem claro, bem patente nesse aspecto também, como funcionam as questões sociais. Né? Acho que não vejo
muita incompreensão nesse aspecto. Acho que já não tem muita coisa para lhe acrescentar. A atividade econômica ou a fonte econômica vai ser sempre a caça, sempre foi a caça e a agricultura, né? Fundamentalmente os africanos vivem da caça e da agricultura. Tem outras atividades como marcenaria, serralheria, né? Outras atividades, que inclusive também, evidentemente, as ciências, né? Muito mais reduzida, evidentemente muito mais seletiva, né? Por conta da extensão, porque o ensino básico, fundamental, está ligado à mesma agricultura, à caça, a essas atividades, da relação do homem para com a natureza, não é? Dessa vivência, dessa convivência harmoniosa e saudável, não é? E esperamos sempre dela os melhores fluidos, as melhores energias, né? Para que a gente possa ter pouca essa diversidade, para que a gente não tenha muito sofrimento, para que tenhamos mais tempo de alegria e podemos nos contentarmos sempre com aquilo que é o melhor, mas sempre nos adaptando de acordo com o momento, né? Então esse é o modo de venda. E os mercados, os pontos de trocas comerciais. Por isso os senhores do Ocidente não quer pressionar esses FMI, pressiona muito a África, ou a regularização dos comércios, né, da economia, a desinformalização para uma formalização do comércio, dos mercados, né? A gente entende, esse é um olhar muito ocidental. A gente entende, tem toda a razão nesse aspecto. Ninguém pode tirar. Quando a gente está querendo criar uma sociedade muito mais ocidentalizada, compreende-se isso. E eu acho que os governos africanos, no modo geral, têm que saber corresponder a isso, mas tem que atender que estão dentro de uma sociedade africana, uma sociedade com uma outra filosofia de ter, onde o comércio, desde os nossos primórdios, elas sempre estiveram presentes, fazem a sociedade. Portanto, muitas das vezes eu não entendo também de onde é que vem os nossos caros colegas que fazem às vezes essas posições políticas, que concordam com essas políticas, essas imposições, não é? Sem o mínimo de debate. Se eu não debater, não sei, mas só chegar e começar a correr senhoras, só chegar a achar que sempre a ponta da população é onde é que está o problema, não pode ser olhado assim. É preciso ver também aquilo que é a cultura, que faz parte das nossas tradições, né? E o comércio, né? As trocas comerciais, né? Que não envolvia necessariamente o dinheiro, de produto por produto, né? Para depois vir ali o ouro como as peças preciosas, como moeda de troca, né? Se você me dás um produto, eu dou uma pedra preciosa, né? Um metal precioso. Essa foi. Mas de alguma maneira o cabe que fica patente que começa a influir muito parte na sociedade. Ela é ali que se interliga as populações, é que movimenta a economia, né? É a forma que se vive, que não se passou muito pelos bancos, não existia muito essas questões. Agora, como fazermos com que essas populações deixem os mercados, ou deixem a informalidade por uma questão formal? Como fazer com que o investimento, o estrangeiro, venha e se sinta de igual concorrência para com os mercados, e se sinta o que está dentro do mercado, do mercado formal e não tão informal, que a economia é formal? Acho que nós é que temos que fazer a primeira lição de casa. Antes de nós atrairmos, né, a investidores estrangeiros, ou em simultâneo, é preciso que a gente consiga políticas, né, de organização social. Mas essa organização social não pode ser simplesmente de imposição, é de compreender e equalizá-la. Né? Equalizá-la. E a melhor maneira de equalizar é mesmo a gente perceber que precisamos mercados, precisamos da produção, precisamos nos africanizar,
precisamos da empregabilidade, mas essa empregabilidade não pode ser em detrimento do investimento de imediato estrangeiro, ela precisa ser nacional. Daí começamos a pensar nas descentralizações. Depois das descentralizações, aí sim podemos começar a repensar nas requalificações. Depois das requalificações, com as requalificações das cidades, não é? Reurbanização, casas vão estar abandonadas, vão ter casas em outros sítios, em outros bairros, em outras províncias, em outros municípios, para que as pessoas se descentralizem. Mas essa descentralização tem que estar ligada sempre à atividade local, a agricultura, a pesca, não é? A produção, a criação animal. Isto. Depois começa-se a reorganizar, reurbanizar as cidades. E por fim, sim, começamos a atrair o investimento estrangeiro sobre um pretexto de que já temos a economia formalizada, bancarizada, né, com a corrupção extirpada, uma corrupção extirpada, não é? Enfim, que com o projeto de atração das populações campestres novamente para os grandes centros, para a empregabilidade, saindo do campo e daquela atividade comercial, daquela atividade econômica quase que ainda informal nas zonas periféricas, e começam a vir urbanas, suburbanas, no campo nesse caso, para começarem a voltar para ocupar esses lugares nas empresas, já num contexto mais urbanizada e ocidentalizada. Aí cabe o africano querer viver de modo africano enquanto africano, ou de modo ocidental enquanto afro-africano ocidentalizado. Agora, fica a correr as pessoas, fica fazendo isso que se faz ali, matar as pessoas, fazendo uma série de coisas que é desnecessário, desumano. E aí vem aquelas taxações, africanos são genocidas, os africanos são aquilo, são violentos demais, porque não tem as melhores práticas, não tem as melhores soluções, porque querem resolver as coisas de maneira equivocada, porque simplesmente querem agradar as exigências, querem acabar com o analfabetismo, querem fazer uma série de coisas. Quantas populações não há condições para isso? Que as pessoas vão para a escola para aprender, quando ele não tem condições de ir para a escola para aprender? Não há lugar para colocar, não há políticas. E uma das coisas que a gente tem que fazer, em vez de investirmos tanto nas estruturas físicas para o conhecimento de base, devemos investir no professor e nas instalações para os professores em todas as aldeias, todas as comunas, todos os lugares. Lares, casas para os professores, administrado pelo SOB, administrado pelo que seja. É isso que tem que se fazer, porque as salas de aulas tem que ser mesmo debaixo da árvore. O ensino fundamental tem que ter um contato direto com a natureza, com todas as diversidades. Tem chuva hoje, não tem aula. Os animais estão debaixo da árvore, então não tem aula. Seja lá, estou dando um exemplo, né? Enquanto acompanhar os fenômenos da natureza, acompanhar exatamente, sentir o cheiro da natureza, sentir o cheiro da terra, conviver e dar as condições de habitabilidade para os professores. E fundamentar o ensino de base para aquilo que é de fato básico: a multiplicação, a soma, a divisão, a subtração, a leitura, conhecimento geográfico
e as atividades da terra. Deixa para as grandes estruturas, para cursos técnicos, superiores, de centros de pesquisas virado para a África, para a antropologia, para as filosofias e todas as áreas do conhecimento ligadas à África, para bibliotecas. Isso é que é o grande investimento. E muitas das economias que os países africanos têm é suficiente, com boa vontade, com boa política, né? As linhas de acesso de estradas seriam ou são as coisas mais fundamentais para as trocas comerciais do que edifícios, vilas, não sei o que, gasta-se tanto, fim e ao cabo não se resolve absolutamente nada. Simplesmente o capital, acumular, e acumulamos, e nós os africanos que só temos como valor as famílias, o bom nome, nos pecamos disso e ao fim e ao cabo não sabemos o que fazer com o dinheiro que ganhamos. Eu conheço muitas pessoas, não pessoalmente, mas percebo que não sabem o que fazer com tanto dinheiro que têm, não sabem absolutamente mesmo o que fazer com o dinheiro. Porque simplesmente viu todo mundo acumulando dinheiro, acumulou, mas não sabe o que fazer com aquele dinheiro, não sabe. Que ele pode gerar muitos empregos, pode mudar muitas realidades, ele pode ser muito mais poderoso, porque terá um nome ainda muito representativo, do que colocar o dinheiro em banco, ficar aí parado sem fazer absolutamente nada. Enquanto muita gente utiliza desse dinheiro para rentabilizá-lo com juros, para aplicações e ganhos em cima desse dinheiro. O que os bancos fazem? Emprestam esse dinheiro. Muito do dinheiro que é emprestado à África é dinheiro africano. Muito do dinheiro que circula por aqui à África, a gente paga por juros absurdos, é mesmo dinheiro africano. Nós mandamos o dinheiro escondido nesses paraísos fiscais. Esses paraísos fiscais emprestam ao sistema bancário central, o sistema bancário mundial, e o sistema bancário vai distribuindo novamente esse dinheiro por empréstimo para a África, e fica sempre isso. E a gente se achando que a gente está nosso dinheiro guardado. Mal esse dinheiro que nós estamos aqui, nós vamos trabalhar. Então nós precisamos de alguma maneira nos africanizarmos mais. E os afrodescendentes começarem a virar um pouquinho mais para a África. Entenderem que a África é o futuro, a África é o nosso destino, a África é o nosso princípio e a África é a nossa realidade. Tá bom? Então acho que é por isso, por hoje é tudo. Acho que por hoje é isso que queríamos tratar. Espero bem que tenha sido conciso, apesar de longo. Acho que já estamos aí 1h30 ou mais nesse discurso, mas vale a pena, né? Espero bem que os vossos comentários, né, venham para que a gente possa ver se aprofundamos o tema ou mudamos também de tema, tá bom? Grande abraço, um dia excelente, e que a natureza continue sempre sendo nossa amiga, que ela nos traga sempre boas energias. Saúde a todos e um grande abraço. Até o próximo encontro